Na madrugada de 13 de outubro de 1307, mais de 2.000 cavaleiros foram presos simultaneamente em toda a França. Acusados de heresia, blasfêmia e práticas obscenas, os cavaleiros templários, a ordem mais poderosa da cristandade, foram destruídos em uma única noite. Mas por quê? O que eles realmente sabiam? E por que o rei Filipe IV da França queria tanto que desaparecessem? A resposta envolve segredos, traição e um dos maiores processos da história medieval. Corria o início do século XII quando a cristandade estava em fervor após a Primeira Cruzada de 1099. Jerusalém havia sido conquistada, mas os peregrinos cristãos eram frequentemente atacados nas estradas da Terra Santa. Foi nesse cenário, por volta de 1119, que Hugues de Payens e 8 cavaleiros fundaram uma ordem religiosa militar para proteger os viajantes. O rei Balduíno II de Jerusalém cedeu-lhes aposentos no Monte do Templo de Salomão, daí o nome, Cavaleiros do Templo. A origem dos Templários está ligada ao Concílio de Troyes de 1129, onde São Bernardo de Claraval redigiu a regra da ordem. Com votos de pobreza, castidade e obediência, os cavaleiros usavam o famoso manto branco com a cruz vermelha. Mas havia uma contradição fundamental: monges que matavam. São Bernardo justificou isso com o conceito de malecídio: matar o mal não era pecado. Em pouco tempo, reis e papas enviavam doações generosas, concedendo à ordem privilégios fiscais e jurídicos sem precedentes na Europa. Entre 1130 e 1250, os templários tornaram-se uma potência global sem precedentes. Operavam em toda a Europa, Oriente Médio e Norte da África. Nos anos 1150, inventaram um rudimentar sistema bancário. Um peregrino depositava dinheiro em Paris e recebia uma carta de crédito para sacar em Jerusalém, sem carregar ouro pelo caminho. Esse sistema revolucionário fez dos templários os banqueiros de reis. Em seu auge, a ordem controlava mais de 870 castelos, conventos e postos militares espalhados pelo mundo cristão. O primeiro grande teste dos templários veio com a Batalha de Montisard em 1177. Com apenas 500 cavaleiros e 375 templários liderados por Mestre Odo de Saint-Amand, derrotaram 26.000 guerreiros de Saladino, o mais poderoso sultão muçulmano da época. Foi considerado um milagre. Mas as derrotas viriam. Em 1187, na Batalha de Hattin, Saladino capturou 230 templários e mandou executar todos, exceto o grão-mestre, que pagou o resgate. Jerusalém caiu poucos dias depois. Jacques de Molay nasceu por volta de 1244 na Borgonha, França. Entrou para a ordem ainda jovem, escalou suas fileiras e em 1292 tornou-se o 23º e último grão-mestre dos Templários. Era um homem de convicções inabaláveis, talvez demasiado rígido para o mundo político do século XIV. Quando assumiu o cargo, a ordem já estava enfraquecida após a queda de Acre em 1291, a última fortaleza cristã na Terra Santa. Molay tentaria reformar a ordem, mas o tempo estava se esgotando. Felipe IV da França, conhecido como Felipe, o Belo, era o inimigo mortal dos Templários, e devia-lhes fortunas. Em 1303, havia humilhado o Papa Bonifácio VIII, causando sua morte. Seu novo aliado era o Papa Clemente V, fraco e submisso. Felipe precisava do dinheiro dos Templários para financiar guerras. Do outro lado, o rei inglês Eduardo II e os nobres portugueses ainda apoiavam a ordem. A traição viria de dentro. Esquiel de Floyran, um ex-membro excomungado, entregou ao rei alegações secretas sobre a ordem. Em setembro de 1307, Filipe IV enviou ordens secretas lacradas a todos os senescais do reino com instruções claras. Na madrugada de 13 de outubro, todos os templários da França deveriam ser presos simultaneamente. As acusações eram chocantes: adoração de um ídolo chamado Baphomet, renegação de Cristo, práticas sodomitas e rituais obscenos durante as cerimônias de iniciação. Jacques de Molay estava em Paris, sem saber que participará do funeral do irmão do rei apenas dias antes, e seria preso naquela mesma noite.
Sob tortura brutal, unhas arrancadas, pés queimados com chamas, pesos colocados sobre o peito, centenas de templários confessaram crimes que jamais cometeram. Jacques de Molay confessou publicamente renegar Cristo durante a cerimônia de iniciação. Pelo menos 36 templários morreram durante os interrogatórios apenas em Paris. O inquisidor Guillaume de Paris, capelão pessoal do rei, coordenava as sessões. As confissões eram o que o rei queria, provas suficientes para justificar a extinção total da ordem mais rica e poderosa da Europa cristã. A Europa reagiu com perplexidade. No Concílio de Viena de 1312, o Papa Clemente V, pressionado por Filipe IV, suprimiu oficialmente a Ordem dos Templários. Os bens deveriam ir para os hospitalários, mas grande parte acabou nos cofres do rei francês. A Inglaterra, Espanha e Portugal hesitaram. Eduardo II de Inglaterra relutou por meses antes de prender os templários ingleses. Em Portugal, a ordem simplesmente se transformou, rebatizou-se como Ordem de Cristo em 1319, e continuou existindo com os mesmos cavaleiros. Nos meses seguintes às prisões de outubro de 1307, mais de 620 templários foram interrogados apenas na França. Muitos retrataram suas confissões ao serem transferidos do controle real para o eclesiástico, e pagaram com a vida por isso. Em maio de 1310, 54 templários que haviam retirado confissões foram queimados vivos em um único dia nos campos fora de Paris. A ordem tinha cerca de 15.000 a 20.000 membros na Europa, a maioria não combatente, como agricultores, artesãos e administradores, e todos perderam tudo. Jacques de Molay passou quase 7 anos preso. Em 18 de março de 1314, foi levado a um palanque em frente à Catedral de Notre-Dame para confirmar publicamente sua confissão. Surpreendendo a todos, retirou a confissão e declarou sua inocência e a da ordem. Imediatamente condenado à morte, foi queimado vivo na Ilha dos Judeus, no rio Sena, naquela mesma tarde. Segundo relatos, morreu invocando o julgamento divino contra o rei e o papa. Ambos morreram no mesmo ano, Clemente V em abril e Filipe IV em novembro de 1314. O processo contra os templários é considerado pelos historiadores modernos como um julgamento fabricado. Em 2001, o Vaticano abriu os arquivos secretos sobre o caso. O documento de Chinon, encontrado em 2003 pela pesquisadora Bárbara Frale nos arquivos secretos vaticanos, revelou que o Papa Clemente V havia absolvido secretamente Molay e outros líderes em 1308, mas manteve a decisão oculta por pressão política. A absolvição secreta mostrava que o próprio Papa sabia da inocência dos templários, mas foi impotente diante de Filipe IV. Na época, a propaganda real funcionou perfeitamente. Felipe IV controlava os escribas, cronistas e pregadores. As acusações de adorar Baphomet, um ser com cabeça de bode, e de práticas obscenas espalharam-se rapidamente pelo povo, que via os templários como ricos e arrogantes. Poucas vozes ousaram questionar o processo. O cronista Godfrey de Paris registrou os eventos com simpatia pelos condenados, mas sua obra circulou pouco. A narrativa oficial, templários como hereges, dominou por séculos. Somente no século XIX historiadores começaram a questionar sistematicamente o processo. A história registrou os templários sob múltiplas perspectivas. Para os medievalistas do século XIX como Heinrich von Sybel e Jules Michelet, eram vítimas de um rei ganancioso. Para outros, heróis medievais. A maçonaria do século XVIII apropriou-se do simbolismo templário, criando laços mitológicos jamais comprovados historicamente. Umberto Eco satirizou essa obsessão em O Pêndulo de Foucault em 1988. Hoje, o consenso acadêmico é claro, as acusações de 1307 foram fabricadas por razões políticas e financeiras. O documento de Chinon de 1308, divulgado pelo Vaticano em 2007, selou esse veredicto. O legado dos templários transformou a Europa de maneiras concretas. Seu sistema bancário pioneiro influenciou o desenvolvimento das finanças modernas.
A Ordem de Cristo em Portugal, herdeira direta dos Templários, financiou as grandes navegações. Vasco da Gama usava o manto com a Cruz de Cristo, a mesma cruz templária, em sua viagem à Índia em 1498. As caravelas de Pedro Álvares Cabral carregavam a Cruz de Cristo nas velas quando chegaram ao Brasil em 1500. Sem os Templários, a história do Brasil poderia ter sido diferente. A história dos Templários ressoa profundamente hoje. O uso de confissões obtidas sob tortura, prática condenada modernamente, foi central para sua destruição. A prisão em massa baseada em acusações fabricadas espelha técnicas autoritárias vistas no século XX, nas purgas de Stalin, nas prisões do macartismo nos Estados Unidos, nas ditaduras latino-americanas. A questão do poder do Estado versus instituições independentes permanece atual. E a perseguição movida por dívida. Felipe IV destruiu a ordem para não pagar o que devia, lembra escândalos financeiros e políticos contemporâneos. Os Templários duraram menos de 2 séculos, mas seu impacto se estende por milênios. Foram guerreiros, banqueiros e mártires. Sua queda mostrou como o poder pode destruir até as instituições mais poderosas quando conveniência política e ganância se unem. Jacques de Molay foi reabilitado pelo Vaticano em 2007, 7 séculos após sua morte. A verdade, mesmo que tardia, sempre encontra seu caminho. Se você gostou, curta o vídeo e se inscreva no canal para não perder as próximas histórias.